já sei. Está com medo da tua prova da escola, está com medinho do vestibular, porque sabe que na prova de biologia pode cair o assunto citologia? Tem nada não, tô aqui para te ajudar. Bora aprender citologia, bora? Vem comigo! Nessa videoaula, vou te ensinar um pouco sobre a introdução à citologia. Primeira pergunta óbvia, o que é citologia? Gente, citologia é o estudo das células, ok? Um conjunto de células com funções específicas, nós chamamos de tecidos, ok? Tranquilo? Pronto. Vamos iniciar classificando as células. Eu posso classificar as células quanto à presença de carioteca em células eucariontes e procariontes. As células procariontes são aquelas que não possuem carioteca. As células eucariontes são aquelas que possuem carioteca. Aí tu tá em casa e me pergunta, o que é uma carioteca? Carioteca é a membrana que envolve e delimita o núcleo. Então as células procariontes, como as bactérias, por exemplo, elas não têm um núcleo protegido, delimitado, eles não têm um núcleo organizado, porque eles não possuem carioteca, porque são células procariontes. As células eucariontes são células que sim, têm núcleo organizado, sim, possuem carioteca, ok? Então, iniciamos classificando as células quanto à presença de carioteca em procariontes e eucariontes. Certo? Depois disso, nós também podemos classificar as células quanto ao seu tempo de vida. Podemos classificar as células em células lábeis, células estáveis e células permanentes. As células lábeis, gente, são as células que têm um pequeno período de vida. Na verdade, elas são produzidas e são destruídas num curto período. Por exemplo, as hemácias. Hemácia é célula lábil, porque a hemácia tem pouco tempo de vida, aproximadamente 120 dias, 110 dias, varia. Onde a hemácia é produzida? Na tua medula óssea vermelha. Onde a hemácia é destruída? Lá no teu baço e no teu fígado. A produção da hemácia tu chama de eritropoiese. A destruição da hemácia tu chama de hemocatarese. Ok? Então as hemácias, assim como os espermatozoides, são células chamadas de lábeis. Tranquilo? E o que seria uma célula estável? Uma célula estável é aquela célula que praticamente não se divide. Ela só vai se dividir se tiver alguma indução do meio. Imagina um fibroblasto, aquela tua célulazinha do tecido conjuntivo que produz fibra, né? Ela está o tempo todo sem se dividir. Agora, se você sofrer alguma lesão na sua pele, por exemplo, alguma lesão, e tenha que cicatrizar aquela lesão, para cicatrizar tem que ter fibra. Para ter fibra tem que multiplicar os fibroblastos. Então os fibroblastos, eles só são produzidos, multiplicados, quando vem um fator de indução de fibroblastos, para que ele possa produzir a fibra. Tranquilo? Claro, tranquilo, essa parte é bem fácil, bem boa, não tem problema. Mas surge uma pergunta. Professor, existem vários tipos de células, tem célula animal, vegetal, de bactéria. O que é que toda célula tem? Todas as células, gente, vão apresentar membrana plasmática, citosol, ribossomos e material genético. São constituintes que você vai encontrar em qualquer célula que você pensar, beleza? Tranquilo. Mas a tua questão de amanhã, ou do teu vestibular daqui a uns dias, ela pode ser sobre teoria celular. O que é a teoria celular? A teoria celular te diz o seguinte: todo ser vivo é formado por célula. Aí tu raciocina. Todo ser vivo é formado por célula. Eu sou formado por célula. Então eu sou um ser vivo. Esse apagador, ele não é formado por célula. Então ele não é um ser vivo. Eu acho que derrubei. Pensa comigo. Os vírus são seres vivos? E aí? Os vírus, eles são seres vivos?
Aí tu fala, o meu professor disse que era sim seres vivos. Ou então tu pensa, o meu professor disse que não eram seres vivos. Ou então você lembra, no livro que eu estudei, ele dizia que ia depender da teoria, ia depender do cientista que pensava sobre isso. Ei, pensa comigo, vamos raciocinar bonitinho? A questão da tua prova, ela não pode te exigir essa informação. Porque é uma informação que depende de um bom senso, que varia de professor para professor, de cientista para cientista. Mas eu tenho aqui um raciocínio para fazer contigo. Olha aqui para esse esquema. Observe. Nesse esqueminha aí, tu tá vendo que eu tenho um vírus fora da célula e tenho um vírus dentro da célula. Você deve lembrar que os vírus só vão ter metabolismo próprio, ou seja, só vão ter características de ser vivo quando eles estão dentro de outras células. Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Lembra disso? Pronto. Tranquilo, pensa comigo assim. Os vírus, para poder surgir essa hipótese de que ele é vivo, ele tem que estar dentro da célula. Ele fora é uma partícula inanimada, que não multiplica, não reproduz, não transmite hereditariedade. Então, fora da célula, vida ele não é não. Ele é inanimado. Agora, dentro da célula, ele pode se multiplicar. E é o fato dele poder se multiplicar dentro das células que deixa essa dúvida entre os cientistas. Eu digo que é ser vivo ou digo que não é ser vivo? Eu vou te dar a minha opinião, que nem serve tanto para vestibular. É mais um raciocínio. Quando os vírus estão fora das células, eles são chamados de vírions. Então, eles só são chamados de vírus quando estão dentro das células. Então, no meu ponto de vista, vírus são sim seres vivos. Porque eles só são chamados de vírus, só recebem esse termo vírus, quando estão dentro das células se multiplicando e gerando hereditariedade. Compreendido, gente? Tranquilo? É uma opinião. Mas para finalizar a nossa aula, você tem que saber quais são as principais leis que regem a citologia. Quais são as principais leis citológicas. A primeira lei é a lei de Spencer. A lei de Spencer é a lei da relação superfície-volume, área-volume. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tu acha que tem maior metabolismo? Uma célula pequena ou uma célula grande? Quem tu acha que tem maior relação superfície-volume? Uma célula pequenininha ou uma célula grandona? Me responde, vai! Claro que, segundo a lei de Spencer, a célula pequena ela vai ter maior relação superfície e volume. Essa lei diz justamente isso. Quanto menor uma célula, maior relação superfície e volume. Pensa comigo. Olha para esse esqueminha. E observa que eu tenho aí duas células. Ah, professor, mas parece um cubo. Sim, minha filha, são duas células em forma cúbica. Tenho esse cubinho e tenho esse cubão. No cubinho, veja que eu botei aresta 1. O quê? Sei lá, o que tu quiser, uma unidade. Na célula grande, no cubão, eu botei aresta 2. Qual é a área do cubo menor? Calcula, vai, te vira. Qual é a área do cubo menor? Nós sabemos que a área de um cubo vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, 6 vezes 1 ao quadrado dá 6. Ok? Qual é a área do cubo maior? 6 vezes 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. 6 vezes 4, 24. Então, a área do cubo grande é 24. Qual é o volume do cubo menor? Volume é a aresta ao cubo. Qual é o volume do cubo menor? Qual é? 1 ao cubo, 1. Qual é o volume do cubo maior? 2 ao cubo, 8. Calma, tu não deve estar entendendo nada que eu estou falando. Pois, para, não desliga. Calma, não desliga. Vem comigo que eu vou te explicar. Tu tá vendo que a área do cubo menor ela é 6 e o volume é 1. Então, o cubo menor tem relação área-volume, ou seja, relação superfície e volume de 6 para 1. Guarda a informação. Já o cubo maior tem relação de 24 para 8. Ou seja, 3 para 1. Qual é que tem maior relação? 6 para 1 ou 3 para 1?
6:1. Então, uma célula menor foi comprovado matematicamente que tem maior relação superfície e volume. Professor, que teoria linda que você inventou. Não, não fui eu não. Quem inventou a teoria foi um cara chamado Spencer, um matemático. Por isso, lei de Spencer. Ok? Mas nós temos também a lei de Driesch. Nome bonito. Nós temos a lei do volume constante celular. Essa lei diz o seguinte. Acabei de remover uma célula do meu fígado. Um hepatócito, uma célula do fígado. Quem tem um hepatócito maior? Eu ou você que está me ouvindo? Você deve ter pensado, ele nem sabe quem está assistindo o vídeo aula. Como é que ele vai comparar a célula do fígado dele com a minha? E se eu for gordo? E se eu for magra? Né? Qual é? Eu garanto a você que esse meu hepatócito tem o mesmo volume do seu hepatócito. Nossa! Como assim? Quer dizer que o teu fígado, professor, mesmo tu sendo gordo, é do tamanho do meu? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. O meu fígado pode até ser maior do que o seu, ou menor do que o seu. Mas o hepatócito, ele tem o mesmo volume, segundo a lei de Driesch. Pera. O meu fígado, ele pode ser maior do que o seu, porque ele pode ter mais células do que o seu fígado. Então, se ele é maior do que o seu órgão, é porque ele tem maior número de células. Mas cada célula individualmente apresenta o mesmo volume. Essa, gente, é a lei do volume constante, ou lei de Driesch, que fala o quê? Toda célula em indivíduos da mesma espécie e células do mesmo tipo tem que obedecer a dois critérios principais. Tem que ser do mesmo indivíduo, da mesma espécie. Ok? Elas vão apresentar o mesmo volume. Bom, nós temos algumas exceções quanto a essas células. Por exemplo, um neurônio. Quem tem um neurônio maior? Você, que estuda muito, que rala, que está há 5 anos tentando aprender os conteúdos, que estuda dia e noite, 8 horas por dia, que batalha, que luta. Ou tua irmã, que não pega num livro, que estuda pouquíssimo, só fica no salão, namorando, brincando. Quem é que tem maior neurônio? Veja, se fosse obedecer à lei de Driesch, seria o mesmo volume. Porque vocês duas são da mesma espécie, até que se prova o contrário. E vocês duas, eu estou falando de 2 neurônios, ou seja, 2 células do mesmo tipo. Você tem um neurônio mais desenvolvido. Você tem capacidade de pensar mais do que ela. Você é mais inteligente. Porque o teu neurônio é maior. O teu neurônio tem mais dendritos. Então o neurônio não obedece à lei do volume constante? Não, é uma exceção. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Mais você desenvolve o seu neurônio. Ok? Outra exceção são os miócitos, as células musculares. Quanto mais você malha, maior fica a sua célula muscular. Outra exceção são os seus adipócitos, as suas células de gordura. Quanto mais você come gordura, maior adipócito você vai ter. Ok? E a última lei, para finalizar, é a lei de Hartwig. A lei da relação núcleo-citoplasma. Essa lei diz que, para os fenômenos metabólicos das células ocorrerem em homeostase, em equilíbrio, o núcleo e o citoplasma têm que ter uma relação de 3/4. Como assim? Se o citoplasma ele mede 4, o núcleo tem que medir aproximadamente 3. Se o citoplasma é muito grande e o núcleo é muito pequeno, eu não obedeço essa relação de 3/4. Consequência disso, o citoplasma é muito grande e o núcleo muito pequeno, pensa comigo, o núcleo não vai conseguir nutrir o citoplasma. O citoplasma não tem que ter proteínas para poder ser nutrido? Tem. Essas proteínas não são produzidas pelo RNA mensageiro que vem do núcleo. Se o núcleo é pequenininho, ele não vai conseguir mandar RNA mensageiro suficiente para poder produzir proteínas e nutrir o citoplasma. Deu para entender? Se o núcleo é grande demais, eu encontro isso normalmente em células que produzem muitas proteínas, como os plasmócitos, que produzem uma proteíninha chamada de anticorpo. O que é que vai acontecer? O núcleo, ele muito grande, ele tem que ter carioteca, sim ou não? E carioteca é membrana como se fosse a plasmática, a mesma constituição. E a carioteca tem que ter proteína. E quem produz a proteína da carioteca? Os ribossomos
lá do citoplasma. Se eu tenho um núcleo ocupando quase todo o citoplasma, eu não vou ter onde guardar os ribossomos para fabricar a proteína. Logo, não vou ter carioteca. Logo, a célula não é viável. Gente, isso é a lei de Hertwig. Isso é a lei da relação núcleo-citoplasma. Não é sempre que isso acontece. Por exemplo, os plasmócitos que eu te falei. Se tu olha um plasmócito no microscópio, ele é praticamente só núcleo. Tu vê um núcleo imenso. Se tu vê um neutrófilo, por exemplo, ele tem um núcleo trilobado, volumoso. Ok? Então, essa é a nossa introduçãozinha sobre as células. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a membrana plasmática. Valeu!